Olá, ouvintes do Café da Gestão. Hoje nós vamos falar sobre um tema que abrange todos os setores da administração pública: a qualidade no atendimento interno e externo dentro da organização. E para falar sobre isso, hoje nós temos aqui dois convidados: o Dr. Jorge Bento de Souza, que é doutor em administração pública e referência nacional em controle interno, e a professora Luciane Linden, que é mestre em psicologia e especialista em liderança e desenvolvimento humano. Então, para começar, professor, conta a sua experiência a partir de 30 anos envolvido com prefeituras. O que o senhor tem para nos dizer sobre a qualidade no serviço público? Bom, há 31 anos passados, eu fui convidado para uma secretaria municipal de um município da nossa região do Vale do Paranhana, e eu nunca tinha atuado na área pública. Então, para mim era uma experiência nova, que eu comecei a viver a partir de 94, né. Até então, tinha quase 20 anos de carreira na área privada, e aí que eu me defrontei com a diferença entre o que é um serviço público e o que é um serviço privado. Sentindo na própria carne, como se diz, como secretário, né, de que forma eu recebia o serviço dos meus subordinados e como eram tratados. Então essa foi uma experiência de 31 anos atrás. Depois eu fui novamente em outro período secretário da Educação, secretário da Saúde, secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário da Fazenda e secretário da Administração, né, vivendo a experiência também com mais servidores, mas daí com a responsabilidade de secretarias que atendem o público externo, como é a Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, né, sendo que a saúde, a educação e obras concentram praticamente 90% de todo o serviço prestado para a população, né. E aí é que a gente começa então a comparar todo esse trabalho apresentado pelos servidores públicos, né, pelos agentes públicos de um município, e começa a compará-los com o serviço da atividade privada, né. Por que que a imagem do serviço público ela é depreciada, né? Não adianta, dificilmente você vai ouvir da população: "Nessa prefeitura é ótimo, a gente chega lá, se sente em casa, a gente é bem tratado, a gente tem as coisas na hora". Essa resposta não é verdadeira, né. O que a gente vê é uma imagem deturpada, né, de toda a prefeitura como um todo. E para isso basta que um servidor atenda mal alguém para aquela imagem passar para todos os componentes daquela prefeitura, né. Eu dou o exemplo, por exemplo, da recepção. Você chega numa recepção de uma prefeitura para ser atendido, você está com um problema, evidentemente tu foi lá para resolver, e aí às vezes de cara você recebe um tratamento grosseiro, um tratamento, assim, sem nenhuma importância para você, então, tu não sente vontade de ir na prefeitura, tu vai lá porque tu tem obrigação de resolver uma coisa, porque senão tu não ia. Né. É a mesma coisa com respeito à saúde, você vai numa unidade básica de saúde para atendimento, ou vai levar o teu filho para uma consulta com o pediatra, e aí você vê o tempo de espera, ou a forma rápida de atendimento. Eu já vi, por exemplo, com a minha experiência, que eu fui secretário da saúde, hoje a gente não tem mais essa pessoa, mas um médico que atendia 10 mamães, assim, botava tudo numa sala, as 10 mamães, e queria atender tudo numa única consulta, aqueles 10, né, com coisas diferentes e tal. Então, é lógico que isso atropela, isso faz com que o serviço seja de má qualidade. A mesma coisa quando a gente vai para a área da educação, né, ou na educação infantil, ou mesmo na fundamental, né. O que que você espera? Espera que a criança vá lá, que vá aprender, né. E aí o que que você vê? Você vê crianças, né, não dá para generalizar, mas crianças que não são bem atendidas, né, não há importância, por exemplo, com o que vai ser dado para essa criança, de que forma vai ser dado. Por quê? Porque o servidor não está com vontade de fazer. Então, a da mesma coisa na secretaria de obras, de repente você está falando de um secretário que tem que patrolar uma rua, daí ele vai lá, ele patrola a rua, patrola até a tua calçada, que daqui a pouco você não pode nem entrar dentro do pátio, né. Então, é assim em todas essas situações. Vamos para a Secretaria da Agricultura, aí eu tenho lá um programa, então, patrulha agrícola, que se chama, a maioria dos municípios tem esse programa. E aí eu preciso que vá lá, eu estou fazendo a colheita, ou então estou fazendo debulhando o milho, preciso fazer a silagem, e eu utilizo o serviço da prefeitura para fazer aquilo ali.
A maioria do pequeno agricultor, ele não tem um trator para fazer isso, então ele depende desse serviço, né. Vamos para ainda continuando na parte da agricultura, a inseminação, né, que é preciso, a prefeitura tem um serviço para isso aí. Então, eu tenho que sempre, em qualquer uma dessas setores que eu falei da prefeitura, em qualquer atividade dessa, eu tenho que fazer uma empatia, né. Essa é a qualidade que se espera quando o servidor se põe no lugar daquele que está precisando do serviço, né. Então, no momento que ele faz essa empatia, com certeza melhora a qualidade do serviço público. Nós estamos falando só da área externa, né, mas eu queria que a minha colega, a Luciane, falasse também do interno, porque a prefeitura tem 2 clientes, o externo, que é a sua maioria, né, com a população, sei lá, 98% da população ela teve, e o serviço interno, né. O serviço interno envolve a departamento pessoal, departamento de compras, né, departamento de contabilidade, departamento de tesouraria. Isso tudo são serviços internos prestados de um colega para outro. E aí eu passo a palavra para minha colega para falar sobre a importância desse comportamento. Sim, que ótimo. Obrigada pela pergunta, professor Jorge. Obrigada também a Lisa, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E um ponto que eu quero trazer inicialmente é que as pessoas, de um modo geral, sejam os cidadãos ou também os colegas, todos eles carregam uma expectativa e também têm necessidades a serem atendidas. E uma vez que nós não lançamos olhar sobre isso, tem menos chance de nós conseguirmos atender essa expectativa. Então, o primeiro ponto é justamente, o professor trouxe o elemento-chave de tudo isso, que é a empatia, né? E a empatia é algo muito interessante, porque se a gente for avaliar, nem a sensação de frio ou calor, ela é igual para todas as pessoas. E então, é algo muito particular e individual, o que cada um sente, o que cada um percebe. E quando a gente consegue trabalhar a escuta ativa e, de fato, ter um olhar mais próximo daquilo que a pessoa tem também, nós ainda assim não vamos chegar na real necessidade dela, mas a gente pelo menos consegue se aproximar disso. E pensando no cliente interno, que é o nosso colega ali que trabalha junto, esse senso de colaboração, de entender que o que eu faço é importante, que o que o outro faz é importante, e que se eu não fizer a minha parte, eu gosto muito de usar, inclusive, uma dinâmica em algumas experiências de aulas, que é uma dinâmica chamada Escravos de Jó, né? Que é uma brincadeira infantil e que ela traduz muito, assim, eu quero fazer menção a isso, porque cada pecinha é importante. E se eu, por exemplo, não passar a minha pecinha, Uhum. o outro colega não vai ter como desenvolver bem ali o seu trabalho. E isso, para ter essa compreensão do quão cada um é um elemento fundamental dentro do processo, que não há quem é mais importante do que quem, Uhum. e que também um senso de responsabilidade, porque ao passo de que eu vou entregar o meu serviço da melhor forma, isso vai facilitar o serviço do meu colega. E assim, isso se torna um processo em cadeia. E que se uma parte não fizer a sua parte, como o professor bem disse, isso compromete toda a visão que se tem sobre a administração municipal. Então, esse senso de responsabilidade é um elemento bastante importante, Que deve ser trabalhado. que deve ser trabalhado. Eu quero Sim. pegar um gancho aí na tua conversa, porque eu, como secretário, eu cansei de ouvir de servidores dizendo, bah, não dá para colocar outra pessoa para ir lá fazer aquilo, porque eu não gosto do fulano. A gente tem muitas essas diferenças, encontra muita diferença de uma pessoa que não gosta, por alguma razão e tal, não gosta de ti, então não gosta nem de ir lá te pedir alguma coisa. Ou pensa que quando ela chega lá e te pedir, vai levar uma patada, né? Vai levar um coice, como se diz na gíria, né? Então, eu acho que esse trabalho tem que ser também feito, né? Essa conscientização do servidor, que não importa que o outro está ali. Tá? Eu sempre digo assim, o que que é a definição de servidor? Ele vem para servir, né? Isso é bíblico até, né? Então, a minha missão é servir. E a gente tem enfatizado isso. Ninguém é obrigado a ser servidor público, né? Não veio lá na tua certidão, lá quando te batizaram, que tu tinha, ou quando te registraram, que tu tinha que ser servidor público. E também ninguém te apontou uma arma para te obrigar. Então, significa que, de uma forma voluntária, eu quis aquele concurso. Eu aceitei fazer um concurso público para ser servidor público, né? No próprio edital eu tinha todas as noções das minhas responsabilidades que eu teria que ter, quanto iria ganhar, quantas horas iria trabalhar. Então,
cima de todo esse conceito, eu tenho que atender da melhor forma. É assim que eu penso, né? E assim que eu sempre tentei, ao longo dos anos em que eu fui secretário em várias pastas, de fazer com que o subordinado se conscientizasse de que a prefeitura só estava pagando ele, mas que, na verdade, só repassava. Quem pagava era a população, né? E é a população que paga todo o agente público. De que forma? Através de todos os impostos que ela recolhe, né? Impostos e taxas e tal, ela está pagando. Então, o meu patrão não é o prefeito. O meu patrão não é o presidente da Câmara de Vereadores. O meu patrão é a população. Então, tem que haver essa conscientização. Eu sou um servidor da população, remunerado por essa população, né? E tenho que E, atender às expectativas que ela tem, às suas necessidades. e assim, ó, a gente tem dito isso, eu disse até porque eu estava acostumado com a atividade privada, né? Não gostou, tu acha que não está te acertando, pede demissão, cara. Vai procurar alguma coisa que te traga mais satisfação, né? Tu não te achou como servidor público, né? Cansei de dizer isso para alguns. Alguns foram atendidos, né? Professor, de que forma a qualidade no atendimento contribui para prevenir as falhas e fortalecer a confiança da população? Quando eu me preocupo em fazer da melhor forma e não fazer atropelando, né? Evidente que o produto final vai sair melhor, o meu atendimento vai sair melhor, né? Só que para tudo isso, um dos pré-requisitos é um planejamento. E isso pode ser um planejamento bem comum, né? Você trabalhou comigo em planejamento estratégico de um município, você sabe de toda a preparação que a gente fazia, né? Dentro de cada secretaria e tal. Eu não posso chegar lá e dizer, olha, agora nós vamos fazer isso e aquilo. Não, já tem um planejamento, né? É a mesma coisa, dou um exemplo bastante, que acontece muito nos municípios, com a Secretaria de Obras. Eu não posso chegar lá de manhã, reunir 50 ou 60 operários, bom, o que nós vamos fazer hoje? Eu tenho que ter um planejamento. Quando eu fui secretário de obras no município, esse município tinha 190 funcionários só na Secretaria de Obras, então não era pequeno, né? O que a gente fazia? Na sexta-feira, nós fazíamos todo o planejamento da semana seguinte. Então, tu podia prever, bom, nós vamos em tal região, nós vamos em tal distrito, nós vamos em tal bairro, nós vamos fazer isso, vamos fazer limpeza, vamos revisar as lâmpadas, vamos fazer dentro de um trabalho que eu pudesse de forma planejada. O que fugia desse planejamento? As emergências, né? Daqui a pouco atropelaram um cavalo, está lá, tem que retirar o cavalo, ou daqui a pouco caiu uma ponte municipal, eu tenho que trabalhar, daí são coisas que ultrapassam o teu planejamento, são coisas imprevisíveis, né? Mas assim, ó, para contribuir para a qualidade, eu diria que o principal é o planejamento, né? Mesmo que seja bem simples o planejamento. Eu não posso chegar no meu trabalho e vamos ver o que eu tenho para fazer hoje. Não vai funcionar. E eu diria assim também as pessoas se conscientizarem, né, de quem vai lá para ele atender, né? O Luciano está aqui, ela precisa de uma informação sobre a guia do IPTU dela, ela acha que não está certo, que calcularam errado. Eu tenho que atendê-la, mesmo que a Luciane pense que está errado, mas está certo, eu tenho que explicar para ela, né? Não é só dizer, foi o sistema que calculou. É o sistema que calculou, isso aí saiu do sistema. Ela não quer saber se é o sistema. Ela quer saber o seguinte, ela tem uma casa de 80 metros quadrados, tem um pátio de 300 metros, por que ela está pagando mais do vizinho que tem uma casa maior e paga metade do que ela paga? Então, eu tenho que explicar isso para ele, quais foram os motivos que ela guia. A empatia, como a própria professora Luciane falou, né? Eu tenho que ter respeito por ela, Respeito. né? Tu sabe bem disso aí, né? Tu trabalha com a parte de humanização, né? Tem um ponto que nós chamamos de indicador de empregabilidade ou de trabalhabilidade, que é o quanto eu sou capaz de ser absorvido pelo mercado, né? Se Isso. porventura eu decidir, a exemplo do que o Isso é muito professor importante. trouxe, Isso. né? É porque eu não estou refém de estar ali naquela condição. Se eu quero permanecer, ok, e também nada impede que eu faça um novo concurso para uma outra área. Então, isso passa muito pelo autoconhecimento, pela pessoa identificar o que de fato faz sentido dentro da vida dela. Nas gerações passadas, era muito comum as pessoas trabalharem numa função e se dedicarem a ela para o resto da vida. Hoje, essa realidade é bastante diferente. Eu acompanho, inclusive, várias pessoas que são concursadas, tanto em prefeituras quanto em outros órgãos também, e por vezes elas se dão conta que não faz mais sentido.
E tudo bem, existem outros caminhos possíveis, né? E se eu decidir estar, eu também preciso me comprometer com aquele compromisso que assumi. Uhum. E, claro, a prefeitura, as lideranças, elas precisam fornecer também subsídios para que aquele profissional se sinta motivado, Uhum. né? E justamente investir em desenvolvimento dessa equipe para que ela possa seguir se desenvolvendo e, especialmente, também se sinta capacitada, se sinta pertencendo àquele lugar e com vontade de desempenhar a sua função. Mas então, professora Luciane, o seu trabalho é muito voltado à inteligência emocional, à liderança humanizada. Como essas competências podem mudar o clima de atendimento dentro da prefeitura? Uhum. Eu acredito, sou um pouco suspeita para falar sobre isso, mas eu acredito muito que esses elementos, eles são a base que fundamenta justamente a vida ali do indivíduo, porque o trabalho, ele faz parte da vida, ele não é a vida inteira daquele sujeito, né? Então, claro que se ele estiver desempenhando bem e satisfeito, isso vai repercutir também sobre a sua vida, né? Agora, entrando no aspecto da inteligência emocional, que é um termo mais recente, se a gente for avaliar, que está super em voga no momento, né? Não é só uma modinha, né? Realmente é um tema importante a ser abordado, porque a inteligência emocional ela tem 4 pilares. O primeiro deles é a autoconsciência. Então, eu preciso me dar conta, e vai ter dias que o profissional ele não está 100%, ele está enfrentando uma situação lá familiar, uma doença, e, enfim, uma situação variada da sua vida e que por vezes ele vai estar mobilizado com isso e isso vai repercutir na sua forma de interagir com seus colegas, com os cidadãos, se ele estiver ali na frente trabalhando. Então, ele se dar conta das suas emoções, que é a autoconsciência, isso ajuda ele a ter mais autocontrole sobre, Uhum. entendendo e aí com respeito, assim como o professor trouxe antes, essa palavra-chave, de que o indivíduo ali que ele está atendendo, ele não tem culpa daquela situação. Uhum. Então, ele não pode ser penalizado por isso, né? E eu tendo autoconsciência sobre isso, eu vou ter maior autocontrole e isso vai fazer com que eu consiga lidar melhor com essa situação. Existem estudos que apontam quais são os principais benefícios da inteligência emocional. E um deles é a harmonização no meio onde eu estou inserida. Eu estava mencionando que são 4 pilares, né? Acabei falando só de 2, que é a autoconsciência, o autocontrole, que é mais interno, e aí a gente tem os outros 2 que são para o outro, que é a consciência social e também as relações interpessoais. Então, se a gente consegue trabalhar esses 4 elementos, a gente consegue elevar o nosso nível de inteligência emocional. E dentro da psicologia, a gente entende que toda competência pode ser desenvolvida. Né? Então, assim, eu não sou bom nisso. Às vezes a gente ouve as pessoas Ainda. trazendo isso. A gente Isso, tem que dizer, ainda não ainda sou. não De sou. fato, de fato. E claro que os líderes identificando, essa pessoa que tem mais facilidade com Sim. isso ou com aquilo, Sim. isso é um elemento Ajuda, né? importante, com certeza. Porque, claro que eu posso desenvolver qualquer competência, mas se eu trabalhar as minhas forças, aquilo que eu já tenho como talento, que é uma coisa mais fluida, isso naturalmente vai funcionar melhor do que se eu trabalhar os meus aspectos ali que eu tenho mais dificuldade. Embora eu possa, sim, desenvolver também. Né? E é nesse sentido que vem, então, esse caminho de dentro, né? Que é o olhar para si, para que eu possa fazer algo melhor também para mim e para o outro. Servir com consciência, Sim, né? Então, exato. estar ciente dos pontos que precisam ser olhados, ser vistos, tanto para o cliente interno como o cliente externo, né, da prefeitura. Vocês gostariam de fazer mais alguma colocação, professor? A maioria das pessoas que estão na prefeitura, que não são da área financeira, não estão preocupadas com a área financeira. Mas o que tem que ver isso com qualidade? Tem que ver muito, né? Tem algumas medidas que os prefeitos e os secretários da Fazenda deixam de fazer, porque são medidas antipáticas, né? A Uhum. principal delas é buscar o devedor. A gente tem prefeituras aí que têm um enorme saldo a receber em dívida ativa e que muitas vezes politicamente não é interessante para aquele prefeito apertar, né? Embora ele esteja cometendo uma improbidade administrativa, né? Porque ele está deixando de praticar um ato de ofício, né? E fazendo com que eu deixe de buscar aquele dinheiro que é de responsabilidade dele, né? Através dos meios administrativos,
se não obtido sucesso, aos meios judiciais, né, em busca daquilo que é do município. Porque sem a receita, se o município não tem essa receita, ele não tem como ampliar os serviços, melhorar os serviços. Pegar o exemplo da saúde, né? O bom era se o município tivesse unidades básicas de saúde trabalhando até mais tarde, até meia-noite, né? Em alguns casos, a gente sabe que tem uma UPA 24 horas, né? Hoje, essa UPA não é bancada pelo governo federal e o estado, né, em convênio, né? E junto com o município, que a gente chama de tripartite, a saúde de forma tripartite, mas é importante isso, né? Então, eu sempre digo isso nas minhas palestras, né? Até explicando, né, quais são aqueles impostos que são de competência do município e que depende do gerenciamento do município. E que à medida que eu consiga trazer mais recursos, eu tenho daí caixa para poder fazer aplicações e investimentos, né, e até no próprio custeio de uma forma ampliada, eu posso ampliar o meu serviço, né. Então, são importante a relação, né, da entrada desse dinheiro para me melhorar. Significa que eu vou melhorar a qualidade? Não necessariamente, né. Às vezes não adianta. Às vezes eu tenho um time de futebol que paga os melhores salários para todos e o time não rende aquilo que eu esperava. Então você não sabe daquilo, né. Vai depender sempre de quem vai da consciência de quem está atendendo, né. Falo sempre na saúde, porque foi onde eu vivi mais tempo como secretário e também fui administrador de um hospital, então eu vivi os 2 lados, né, como secretário e como administrador de hospital, e a gente sabe que a saúde é o maior cliente que tem do município, tá. Todo mundo, talvez 1 ou 2% não precisa da saúde do município, tá. Então é lá onde, principalmente lá na saúde, é onde a gente colhe, né, os depoimentos sobre a qualidade do atendimento do serviço público. Uma das coisas que a gente tem recomendado para os prefeitos é a avaliação do atendimento. Isso é muito importante. Aquele papelzinho para botar na caixinha, como é que você está satisfeito, muito satisfeito, pouco satisfeito. Isso ajuda bastante, tá? Para mim melhorar a qualidade naquele serviço. Não é só ali, tu pode fazer aquilo na educação, mandando para os pais, pode fazer na secretaria de obras, né, o pessoal que é atendido, enfim, em todos os setores, né? Isso uma ferramenta, né. Se eu tenho instrumentos de avaliação, facilita para mim saber quais são os pontos, né. Tu trabalhou comigo, vou voltar de novo em planejamento estratégico, como é que a gente trabalha as ações? Primeiro, detectando o que que é pontos fracos dentro de uma organização. Ela viveu isso comigo, acho, durante quase 2 anos, em um município, né, onde a gente fez um trabalho da implantação do planejamento estratégico. Então, a gente faz análise disso. À medida que os municípios fazem também essa análise setorial, né, para saber onde estão os pontos fracos, uma das coisas que ela vai encontrar é o atendimento do serviço público, né. Então, a importância disso, importância de normatizar, né, os procedimentos, desde a norma da recepção, como é que deve se atender quem chega na prefeitura, ou quem telefona para a prefeitura, né, para saber ter uma informação. São pequenos detalhes no dia a dia acontecendo nos 5.370 municípios do Brasil. Professor, na sua experiência, o que muda quando o atendimento passa a ser visto como uma missão pública e não apenas como uma obrigação? O próprio descritivo da função dele está exposto lá todas as aquilo que ele vai ter que atender. Eu estou falando isso porque eu já tive servidor que disse: "Não, isso aí eu não vou fazer, porque isso aí não está na minha atribuição do trabalho aqui". Isso é falta de sensibilidade, é falta dele se colocar como servidor, né. Tem algumas coisas que eu tenho que complementar sim, eu tenho que atender fora daquilo que está nas linhas ali. Eu não posso só me deter àquela obrigatoriedade. E aí vem outra diferença da atividade privada. Se eu faço isso e digo para o meu chefe: "Eu não vou fazer isso", aí ele vai dizer: "Passa no departamento pessoal". Ele vai me demitir, né, ou vai me dar um gancho, ou vai me dar uma suspensão, né. E na atividade pública não tem isso aí. Por isso que a nossa imagem fica ruim, né. Eu dou sempre o exemplo, assim, de que eu sou um motorista, por exemplo, de um caminhão, tá, de uma caçamba, por exemplo, que tem todos os municípios têm um caminhão, né, para fazer o trabalho. E aí eu tenho município que tem buraco, tem quebra-mola e eu passo lá e o carro vai lá para cima, né.
Dependendo, ele atira todas as coisas que está na carroceria, ele atira para fora. O que que alguém que está olhando, ele vai olhar a primeira coisa lá na porta: "Pô, mas isso aí é da prefeitura. Por que que ele está fazendo isso? Porque não é dele o caminhão". Já denegre um pouco mais a imagem do servidor público que não cuida das coisas porque não é dele, né. Então, são aí foge só o fato de ser obrigação, né. Eu tenho missão, primeiro zelar pelo meu caminhão, porque essa é a minha ferramenta de trabalho, né. A não ser que eu não goste de trabalhar, daí eu vou quebrar o caminhão para mim ficar 2 ou 3 dias lá de braço cruzado, né. A mesma coisa com uma patrola, enfim, qualquer equipamento da prefeitura. Ou do computador, vamos pegar a administração, daqui a pouco eu dou um puxão lá, estrago um computador, tiro ele fora da eu vou tirar da rede hoje, não vou atender mais ninguém. Aí chega as pessoas lá para fazerem uma consulta ou pedir uma negativa: "Eu não posso tirar porque eu não tenho, está fora do ar". Quantas vezes a gente se defronta com isso aí? Sabe que eu fiz a minha tese de doutorado em cima da administração pública, o comportamento organizacional das prefeituras no Rio Grande do Sul. Então, eu fiz uma pesquisa com 15 prefeituras, né, onde foram entrevistados 450 servidores públicos nessa pesquisa, né, e depois, por uma determinação do júri da minha banca de doutorado, eles pediram para mim confrontar aquilo que os servidores disseram com a população para saber se a população concordava. Eu tive que voltar e fazer lá, né, mais 450 entrevistas com o povo daquelas 15 cidades para saber o que que eles achavam sobre o serviço público, na saúde, na educação e nas outras secretarias. Então, essa experiência vivida como secretária, a experiência vivida de forma acadêmica na minha pesquisa de doutorado, ajudou na verdade, confirmou aquilo que eu penso que as pessoas pensam do serviço público. Então, é a oportunidade daquele gestor que está consciente de mudar essa imagem, tá. Mudar, fazer com que o servidor, de alguma forma, ele se sinta que ele tem a missão, né, de não só a obrigação, a missão de servir, e servir com a melhor qualidade, porque o patrão dele é a população. Uhum, ótimo. Bom, agora para fechar com chave de ouro, eu quero falar sobre transformação. Então, É com se cada servidor fizesse uma pequena mudança no seu jeito de atender, né? Fosse um sorriso, um tempo a mais para ouvir, escuta ativa, né, professora? Uma palavra mais gentil, que impacto o município perceberia, né? O município, o cliente interno, externo, dentro da prefeitura, fora, na visão de vocês? Na minha percepção, mudaria muita coisa. Cada atitude, ela produz um efeito, né, um impacto. Então, por mais singela que ela seja, né, é algo que vai trazer algum benefício. E complementando até, trazendo um ponto que o professor Jorge trouxe antes, que às vezes a cobrança é uma coisa que o pessoal não gosta muito de fazer, né? Mas tudo que precisa ser feito, existem formas para ser feito. E nisso entraria uma comunicação assertiva. Então, eu posso me preparar, e o planejamento vem nesse sentido também, e treinamentos também vêm nesse sentido, porque o profissional ele precisa se sentir apto a desempenhar aquela atividade. E também se sentir valorizado. Alguém está olhando para mim, está vendo o meu potencial, tá? Por mais que às vezes não haja uma recompensa financeira extra, mas existem outros ganhos que aquele indivíduo está tendo, que é justamente o seu autodesenvolvimento. Então, ele se sentindo olhado, se sentindo importante dentro do processo, através de formação, de ações que podem ser feitas pelas suas lideranças, e aí a gente não coloca só o prefeito, mas os secretários, né, e, enfim, outros colegas que têm uma relação mais direta. Então, tudo isso vai influenciar nesse trabalho final lá e na percepção que o cidadão vai ter sobre o serviço que ele recebe. Eu vou só pegar um gancho agora, porque tu falou uma coisa aí, eu me lembrei do município que foi inédito para Uhum. mim, nesses 25 anos que eu estou atuando na assessoria dos municípios, né. Num município pequeno, eu conversando com uma pessoa, eu perguntei para ele: "O que que tu faz mesmo?". "Eu sou responsável pela cobrança". "O que que tu faz?".
Não, eu vou lá na casa do cidadão que está devendo e tal, eu digo: "Olha, o senhor está devendo tanto e tal", né. Eu estou falando isso porque isso é uma coisa inédita, né, quem dera as prefeituras colocassem, daí ele vai lá e diz: "Mas tu não tem medo dos caras te agredir?". "Não, eu vou numa boa, olha, eu estou aqui, né, eu sei que o senhor não tem tempo para ir na prefeitura", ele explicando como é que ele fazia o trabalho dele. Daí ele disse: "O senhor está devendo aqui R$ 2.000 e tal, já faz três anos e tal. Como é que o senhor gostaria de repente, pagar isso aqui?". Daí o cara diz: "Ah, eu não posso pagar mais que R$ 100 por mês". "Ah, então o senhor pode". Ele vai lá na prefeitura, faz um termo, né. Então eu achei uma forma diferenciada dele fazer, por uma ideia que teve a gestora, uma prefeita desse município, dizer: "Eu vou botar alguém que vai conversar com cada um", né. Uhum. Eu Ouvir a digo: necessidade. primeiro eu quero elogiar a prefeita, porque isso é uma atitude antipática, né, normalmente os prefeitos não gostam de estar mandando o prefeito está mandando me cobrar", né, ele não vai mais fazer voto naquela casa, naquela família toda, né. Mas não, ele disse: "Depende da forma", né, eu digo: "Tu tem medo?". "Ah, tenho medo às vezes quando tem cachorro bravo solto e tal, mas fora isso, não", né. Então achei interessante isso, né. E é uma forma de claro, sim, com respeito à mesma pergunta que tu fez para ela, com respeito a tem forma de avaliar isso, tá. Por exemplo, tu faz todo um trabalho de conscientização dos servidores, né, e deixa passar 1 ou 2 meses e faz uma pesquisa de satisfação da Uhum. população, pesquisa simples, né. Então tu vai ver se houve alguma mudança, né, entre o que tinha antes, né, e o que passou a ser agora. Então é importantíssimo isso. Uhum. Essa essa avaliação posterior, né. Eu me lembro que uma vez a gente terminou uma palestra no município, acho que há mais de 10 anos, e aí veio a senhora da limpeza e do cafezinho e dizia: "Professor, eu queria lhe agradecer muito, porque nunca primeiro me convidaram para ir numa reunião, para ir num treinamento, para ouvir uma palestra, né, nunca". E realmente, né, parece que as pessoas que têm os cargos mais humildes não são convidados, quando elas são importantíssimas. A gente vê pessoas assim que a gente que está sempre nas prefeituras, né, aquelas pessoas que vêm tratar assim como se tu fosse da família e tal. "O senhor quer água? O senhor quer café? O senhor precisa mais alguma coisa?". Pessoas humildes, né, que estão ali por gostar de atender. Então, nem tem obrigação de fazer aquilo com a gente, né. Então, é possível medir essa transformação, sim, mas eu diria que só através de pesquisa. Sempre que eu tiver um atendimento mais qualificado, né, o cidadão vai se sentir satisfeito e ter ir lá e ser atendido, né. Ele vai sair com outra imagem de lá, vai melhorar isso como cidadão, né. Ele vai começar a pensar assim: "Não é à toa então que eu pago meus impostos, pelo menos para essa prefeitura", né. Né, porque a Tá valendo maioria a diz pena. assim: "O que que a gente paga imposto? É uma droga, não funciona", né, para não dizer um nome mais E possivelmente ele vai sentir orgulho de fazer é, parte daquela isso é comunidade. importante, Uhum. Luciano, sentir orgulho, ele tem que sentir orgulho daquilo, né. A gente vê os municípios atualmente entraram vários prefeitos novos esse ano, né, e a gente está vendo, assim, que alguns prefeitos estão fazendo uma revolução no município, tá, criando coisas, assim, que não tinha antes no município, preocupado com a população. A primeira imagem é de que ele está fazendo politicagem. Não, mas a gente sente que, se for uma politicagem, ela está agregada na obra que ele está fazendo, né, na iniciativa dele. Então são pequenas coisas, não precisa ser só obra, né. Se eu vejo um município, por exemplo, que instalou lá 4 mesas de xadrez ou de dama numa praça pública, para o pessoal que ir lá, os aposentados, vai se reunir naquele lugar lá e passam jogando, eu acho isso fantástico. Uhum. E qual é a despesa disso, de botar 4, 5 mesas numa praça, para o pessoal se divertir, né. Uhum. Então são coisas assim, são iniciativas que não são de alto custo, né, não requer um investimento maior. Muitas vezes o município desperdiça com outras coisas, que eu não vou citar aqui, né, ao invés de estar daqui a pouco criando, eh, algumas formas, né, de a população ficar mais satisfeita, né. Sim, eu. Eu vejo sempre cito um exemplo no Uruguai. Aliás, eu fiquei muito tempo no Uruguai para fazer a minha defesa da minha tese e a construção da minha tese. E o que o país, o Uruguai, respeita com os jubilados, que são os jubilados, né, que são os aposentados do Uruguai.
o respeito que eles têm e os programas que eles têm para atender esses aposentados. Quem dera o Brasil tivesse isso. E eu estou vendo algumas iniciativas disso aqui, pelo menos no nosso estado. Eu fiquei pensando aqui na sua fala sobre o investimento em pessoas, que é o maior ativo que qualquer Qualquer organização entidade, né? privada ou É, pública isso, tem. isso. Aham. E que, por vezes, a canalização dos recursos, ela se destina muito para questões de ordem mais material Isso, e não tão de ordem subjetiva. isso. Mas como as pessoas são o maior ativo, são elas que vão ali na ponta desenvolver o trabalho. Então, elas são, de fato, onde a gente tem que depositar a nossa energia, recursos também, para que esse resultado depois a gente possa enxergar também nessa imagem que se constrói sobre a prefeitura, sobre a administração municipal. Bom, que reflexões incríveis, professora Luciane, professor Jorge Bento. Obrigada por vocês compartilharem tanto conhecimento, tantas experiências, professor. E assim a gente encerra o nosso podcast de hoje. Também Obrigada. agradeço, Obrigada. agradeço, obrigado pela oportunidade.